E nosso exemplo 9, conforme prometido, a versão daquele anterior, só que no lugar do cosseno coloquei seno. E aí, como eu havia dito para vocês, para essa versão existe uma fórmula muito parecida para o seno. Então, aqui, esse que vocês estão vendo aqui é a versão do cosseno. Eu vou colocá-la bem aqui em cima para nós compararmos com a versão do seno ao quadrado, fórmula seno e cosseno ao quadrado. Perceba que é quase a mesma coisa. Fórmula meio, 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 cosseno, cosseno. Então, mesmo no seno ao quadrado, aqui ainda é cosseno de 2x. Tá errado? Não, tá, ainda é. A única diferença mesmo é o sinal, que no lugar do mais é menos. Ou seja, essas duas fórmulas são iguais, só que no lugar do mais é o menos. Então, essa integral se faz muito parecida com a do cosseno ao quadrado. Ou seja, antes de integrar, eu vou transformar nessa fórmula trigonométrica. Isso não é uma fórmula de integração, guys. Isso é uma fórmula trigonométrica. Então, nós colocamos aqui meio menos meio do cosseno de 2x. Vai ter uns gritos aí, mas é de boa. Ok, agora eu vou integrar isso aqui. Como é que eu integro? Ok, substituiu, integra. Então vamos integrar. A integral aqui da constante, assim como a gente já fez, constante variável. Agora é um menos. Esse meio repete. Aqui vai ficar difícil o espaço porque ficou mais largo, então eu vou fazer assim. Eu vou fazer uma divisória igual e vou continuar bem aqui. Então, constante variável dessa aqui, menos. Esse meio repete porque é constante. E vamos integrar o cosseno. Eu sei que a integral do cosseno é o seno. E aqui é a história da constante variável, que tem que corrigir essa constante colocando o inverso aqui, multiplicando. Mais cá. E pronto, né? Aí acabou praticamente, porque esse aqui é o x sobre 2, o menos. Aqui vai dar 1 sobre 4 e aqui o seno. Perceba que eu fiz bem mais rápido, por quê? Porque é muito parecida com aquela do cosseno, então aqui já posso ocultar alguns detalhes. E podemos ir ao exemplo 10. Antes de ir ao exemplo 10, eu vou comentar sobre a questão 1, letra U do livro que eu passei para vocês. 1, letra U da lista que eu passei para vocês, que é do Guidorize. Nessa questão, lá no livro tá assim, ó. Tá assim, 1, letra U. Deixa eu ajeitar a luz aqui. Ajeitei. Então, aqui tem um erro. Tem um erro. Não é assim, guys. Na verdade, o ideal... O erro tá bem aqui, ó. É um erro de digitação só. A raiz não é toda do U. A raiz é só do 2. Então, o certo é assim. Raiz de 2, U. Esse tipo de integral, a gente ainda não viu como resolve. Na verdade, a gente nem vai ver. Du, porque U é a variável. Ok? Então, quando vocês forem fazer a letra U, façam essa correçãozinha aqui. E em razão dessa letra U, nosso exemplo 10 será baseado nela. A gente vai fazer um exemplo parecido. Fazer, sei lá, raiz de 15 U e coloco DU. Então aqui a minha variável não é x, a minha variável é U. Então vamos integrar. Perceba a estrutura, é uma função exponencial. E na exponencial em cima eu tenho constante vezes variável. Ok, isso aqui é uma constante. Vamos fazer de amarelinho, que é mais fraco, é menos visível. Okay. Aí como é que eu integro? Como é que eu consigo integrar? A exponencial de constante variável, eu integro normal, integral exponencial, própria exponencial, como a gente já viu, e faz a correção. Então eu vou fazer a correção. Correção é feita pelo inverso. Mais o K. E acabou. O professor não precisa... E aqui termina desse jeito? Termina desse jeito.
E pronto, vamos ao próximo exemplo. E esse exemplo 11, ele é muito parecido. Na verdade, a partir agora desse exemplo, do 10 para frente, eu estou fazendo exemplos parecidos com exercícios do Guidorize, da lista que eu passei, que eu vejo que deve ter um grauzinho a mais de dificuldade. Sendo que eu me refiro à última lista, a lista correspondente a essa aula 5 e 6. Esse aqui é o exercício 2, letra E. Então, eu vou colocar em vermelho 2E. O cruel do começo de integral é o fato de que nós temos que lembrar de todas as formas de integral ao contrário. Esse aqui é um exemplo claro, que é o exemplo, conforme mencionado, do exercício 2, letra E, e que aparece essa função. E existe uma função cuja derivada é muito parecida com essa. Não é parecida não, que a derivada é essa função. Que função é essa? Olhando para cá, vamos lembrar da derivada do arcosseno de variável. É 1 sobre raiz de 1 menos variável ao quadrado. E perceba que esta função é exatamente essa função. Ou seja, a integral dessa função, na verdade, é o arcosseno. Por quê? Porque a derivada do arcosseno volta para cá. Então, isso aqui vai dar arcosseno. E o intervalo é de 0 a raiz sobre 2. Raiz de 2 sobre 2.